Queridos amigos, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos para mais um bate-papo, uma conversa sobre doutrina espírita. Que Jesus nos ilumine e abençoe e que possamos continuar nessa tarefa do aprendizado, da troca de ideias, de informações, de vibrações em prol da nossa humanidade, em prol dos nossos semelhantes, mas mais acima de tudo, pela nossa própria melhoria e progresso. Hoje nós estamos encerrando a parte segunda do capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que são, essa parte segunda, são as preces por aquele mesmo que ora, ou seja, as preces que nós fazemos a nosso favor no dia a dia, né? E os dois últimos itens são a prece à hora de dormir e a prece prevendo próxima à morte. A hora de dormir, né? Então vamos ver o que Kardec coloca aqui para nós. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. Então, logo de início aqui, né, Kardec coloca uma daquelas informações dadas lá em O Livro dos Espíritos, pelos Espíritos Reveladores, que durante o sono nós não ficamos inativos, nós trabalhamos, nós andamos, nós nos relacionamos com outros espíritos, né? Então, não há inatividade, porque como o espírito não tem corpo material, ele não tem cansaço, né? Ele não cansa. Então, não há necessidade do repouso dele, né? E já o corpo físico, não. Ele tem aquela necessidade. E nós vemos que, por mais que a gente, às vezes, retarde o sono, mas o nosso organismo é um mecanismo tão perfeito que ele chega a um determinado momento, vamos dizer assim, ele derruba você. Nem que seja por uma fração de segundos, de minutos, mas ele derruba você para dar tempo dele mesmo se auto-renovar, dele se auto-melhorar ali, restaurar as suas próprias energias, devido a todo o cansaço do dia, né? Então, é importante para todos nós o repouso. É importante para todos nós termos lá as nossas horas de sono e tudo. Para o quê? Para a recomposição no nosso corpo físico. E agora, acrescentado a isso que Kardec nos ensina, né, que nós, ao dormirmos, o que acontece? Se afrouxam aqueles laços que ligam o espírito à matéria. De uma certa forma, eles ficam mais frouxos e fazem com isso que nós nos afastemos temporariamente do nosso corpo, mas continuando sempre ligado a ele, tá? Porque essa ruptura desses laços significaria o nosso desencarne. Então, para que isso não aconteça, quando nós nos separamos durante a noite do nosso corpo físico, nós vamos, então, acordar, vamos dizer assim, do lado de lá. Curioso até, né, que Kardec tenha posto aqui a prece à hora de dormir, junto com a prece de prevendo próxima à morte, perdão, porque, segundo os próprios espíritos, né, nós, todos os dias, ao dormirmos, né, morremos. É como se nós estivéssemos morrendo, porque nós vamos para o plano espiritual. Então, é uma morte, entre aspas, né?
né? Mas eu achei curioso ele colocar as duas próximas, né? Porque o desencarnar seria, eu não vou dizer o sono definitivo, porque estaríamos incorrendo no erro de muitos que acreditam que vão ficar dormindo à espera do julgamento final e tudo. É a crença de cada um de acordo com a sua evolução, de acordo com as suas necessidades. Não estamos aqui criticando em absoluto, né? Mas aprendemos com os bons espíritos que o sono ele faz parte também da nossa vida. Primeiro, por causa da recomposição física do nosso corpo. E segundo, porque ao nos desprendermos do corpo, estaremos em contato principalmente com aqueles espíritos com os quais nós afinizamos, através de ideias, de palavras, de manias, de gostos, de tendências, de tudo, nós vamos sempre procurar aqueles espíritos com os quais nós encontramos uma certa afinidade. Então, daí a importância dessa oração, como vamos ver ali na frente. E Kardec continua. O sono foi dado ao homem para reparação das forças orgânicas e também para a das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Aure no que se vê, no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. Então, Kardec, então, está nos mostrando aqui isso, né? Que nós vamos nos relacionar lá com o mundo espiritual. E nesse relacionamento, nós vamos receber sugestões, ideias, conselhos, dependendo também do quê? Das pessoas com quem nós vamos nos afinizar, tá? Dependendo do nosso comportamento lá. Na obra complementar da doutrina espírita, trazida pelo Chico e pelo Divaldo, tá? Eles batem muito numa tecla que é exatamente essa preparação para nós dormirmos, né? Por quê? Porque é muito importante. Gente, olha só, nós passamos o dia inteiro cheio de problemas na cabeça. Nós passamos o dia inteiro resolvendo uma coisa aqui, uma coisa ali, uma preocupação com algo, com um filho, com um parente, com o trabalho, com a situação à nossa volta, dentro da sociedade, com as doenças, hoje uma preocupação aí com a pandemia e tudo mais. Então, é muito importante nós nos prepararmos para dormir, exatamente por causa desse encontro que nós vamos ter na espiritualidade. Se nós vamos dormir com todas essas preocupações na cabeça, o nosso desprendimento não vai ter muito proveito. Por quê? Porque estamos tão presos, né, aos problemas, às coisas materiais e tudo, que ao nos desprendermos pelo sono, vamos continuar com tudo isso na cabeça. E o que vai acontecer é que nem sempre nós vamos conseguir fazer o quê? Receber aquelas informações, porque estamos com a chamada ideia fixa, né, em tudo aquilo dali. Tá? Uma outra coisa que eles nos chamam muita atenção é exatamente o quê? Aquilo com que você se ocupa na hora de dormir. Tá? E aí aparece um erro naquelas pessoas que gostam de ter uma televisão dentro do quarto. Por quê? Você está vendo a televisão, você está vendo um filme, você está vendo uma novela, você está vendo um documentário, você está vendo um noticiário ou um esporte, você está ligado naquilo dali. A sua mente está ligada naquilo tudo ali. Então, quando você desliga a televisão, olha quanto tempo você fica rememorando tudo aquilo que você acabou de ver
naquele programa ali na televisão. Ora, quando você dorme, que o espírito se desprende, ele está com tudo isso na cabeça. E aí até corremos um perigo. Por quê? Muitas das vezes ele idealiza tanto aquelas situações que ele viu ali naqueles programas, tudo, que ele acaba ou criando uma psicosfera à sua volta semelhante àquilo que ele viu, ou sendo atraído para aqueles lugares. No caso das pessoas que ficam vendo noticiários sobre violência, sobre acontecimentos dramáticos aí que nós temos visto e tudo, né? As pessoas ficam com aquilo na cabeça e se ligam à imagem daquele acontecimento. Porque tudo que acontece, principalmente nessas chamadas tragédias, entre aspas, né, nós vamos ver que elas criam um ambiente naquele local onde aquilo aconteceu. E aquilo fica ali, principalmente quando envolve desencarnes violentos e tudo, né? Aquilo às vezes persiste durante um bom tempo, aquelas vibrações negativas daquele lugar, daquele ambiente ali. Ora, se você se liga nesse tipo de noticiário, certamente por afinidade, você será atraído para um lugar desses. E o que é pior, você fará o quê? Você fará com que você alimente aquele lugar com os seus pensamentos, com as suas vibrações, com as suas formas, pensamento. Você vai acabar alimentando aquela cena, tornando uma coisa indefinida, né? Infinita. Aliás, né? Ela não termina e você participa daquilo até a hora que você volta para o corpo. Então, quando você volta para o corpo, pode ver, você traz, aí sim, embora o espírito não se canse, tá? Mas ele perde, tá? Vibrações, ele perde energia, ele se contamina com energias negativas. E isso vai refletir no seu acordar. Você acorda mal, você não acorda se sentindo bem, você acorda com maus pensamentos, né? Quando não, você tem, às vezes, pesadelos, né? Porque pesadelos são o quê? É aquela mistura das suas preocupações, até mesmo com essas situações, né, aqui no mundo material, com aquilo que você viu no mundo espiritual. Então, há uma mistura disso daí. Tá? Às vezes, não, às vezes você traz, né, no seu pensamento um retrato nu e cru, vamos dizer assim, daquilo que você passou, daquilo que você vivenciou do lado de lá, né, durante o sono. Então, por isso, essa preparação para o dormir é muito importante. Tá? Se não fosse Kardec, nem teria colocado isso aqui para todos nós. Né? É necessário. E vejam que em todas as casas espíritas nós vivemos eternamente falando. Vamos ler uma página edificante antes de dormir. Mas não é o ler por ler. Não. Pega um livro pequenininho, pega uma daquelas mensagenzinhas que normalmente nós apanhamos ou recebemos dentro do nosso centro, né, aqueles impressos pequenininhos. Olha aquilo ali, medite, veja o que está escrito ali, medite sobre aquilo, o que você pode tirar de proveitoso para você daquela pequena instrução que está ali. Tá? Então, faça isso, tá? Durante um tempo, 2, 3, 4, 5 minutos. Aí, então, parta para a sua prece. Vá, faça a sua prece, tá? Pedindo exatamente o quê? Que você tenha o auxílio, a companhia dos bons espíritos, dos seus espíritos amigos familiares. Tá? Não invoque nenhum dos seus familiares para perto de você, porque você nunca sabe a situação em que eles se encontram do lado de lá. Tá?
eles podem ter parecido uma coisa para nós aqui, tá? Mas interiormente apresentarem outras coisas totalmente distintas do lado de lá, né? Então, é muito importante, né, que nós façamos essa higiene mental antes de dormir, porque dessa forma você se coloca à disposição da espiritualidade amiga, né? Nós costumamos sempre dizer que aquele que é realmente, tá, estudioso da doutrina espírita, ele é um estudioso, um participante da doutrina espírita 24 horas do dia. Ou seja, acordado ou dormindo, você tem que ser espírita. Nesses momentos de dificuldade, como nós temos agora, vamos ver a obra de André Luiz, por exemplo, a obra de Manuel Filomeno de Miranda. Quantos são aqueles espíritos de encarnados que são levados às reuniões no plano espiritual para ajudar, para doar energia, para doar as suas vibrações? Porque não esqueçamos que a maioria desses espíritos que nós atendemos nas mesas mediúnicas, tá? O nível vibratório deles é muito próximo do nível vibratório nosso encarnado. Tá? Por quê? Porque a grande maioria está apegada à matéria e as coisas família, bens materiais e tudo mais. Então, ainda mantém aquela vibração, principalmente aqueles recém-desencarnados. Então, e é por isso que há essa facilidade, às vezes, da comunicação mediúnica. Por quê? Porque a vibração dele vai entrar vamos dizer assim, em acordo, né, em ressonância com a vibração do perispírito do médium e vai facilitar essa comunicação. Então, olha as nossas tarefas. Tá? Ou seja, nós podemos, muitas das vezes, principalmente nós somos ligados a uma casa espírita, podemos ser levados, ser chamados a participar de um trabalho desses lá na espiritualidade. Olha que coisa maravilhosa você poder cooperar com os bons espíritos, né? Doando de si alguma coisa que você tenha. Tá? Como é bom isso, né? Você poder trabalhar realmente. Porque muitas das vezes até a gente nem consegue trabalhar aqui embaixo no bem, né? Por causa de todas as dificuldades. Quantos são aqueles que encontraram uma série enorme de dificuldades agora, durante essa pandemia, para poder fazer o bem? Né? Quantos, por problemas, né, das chamadas comorbidades, né, tiveram que se isolar e, durante algum tempo, não puderam fazer o bem? Mas, se nós nos colocarmos à disposição, nós estaremos fazendo bem. Nós estaremos fazendo bem, principalmente durante a noite. Olha que coisa maravilhosa, né? Nós nos colocarmos à disposição através da pacificação dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que nós, limpando a nossa cabeça daquelas preocupações cotidianas, tá? E através de uma boa oração, nós então nos colocarmos à disposição do mundo espiritual. Tá? Vamos fazer isso, vamos fazer essa experiência no dia a dia e nós vamos ver como nós vamos dormir melhor, como nós vamos acordar melhor e, como diz Kardec aqui, quantas ideias intuitivas vão surgir para nós durante esse período, né? Quantas e quantas vezes nós vamos ter aquelas ideias que até mesmo você vai ficar surpreso. De onde eu tirei essa ideia? Né? Como é que isso apareceu aqui? Né? São intuições dos bons espíritos, que você ouviu e guardou dentro de você para os momentos oportunos. Porque não se iludam, nós estamos sempre bem amparados pelos
pelos bons espíritos. Sempre. Eles estão sempre nos aguardando durante a noite para o quê? Para nos ensinar, para nos orientar, né? Para fazer com que nós possamos, junto com eles, sair para trabalhar no bem. Né? Quanto trabalho importante aí necessita ser feito. E, às vezes, até com membros da nossa própria família. Quantas vezes nós seremos levados até algum companheiro nosso, algum familiar nosso, tá? Que ainda apresenta um pouco de dificuldade, tá? Com relação ao novo mundo, com relação ao plano espiritual. Então, se nós pudermos ajudá-lo também, que às vezes é um ente muito querido nosso e que vai ficar felicíssimo de nos ver, de nós podermos conversar, ajudar, esclarecer e tudo, nós podemos fazer isso tranquilamente. Né? E nisso daqui, vamos só lembrar uma coisa, né? Antes de passarmos para a próxima oração. Lá na lei de adoração, tá? o Kardec perguntou aos espíritos qual a finalidade da oração. Tá? E os espíritos responderam: louvar, pedir e agradecer. Então, louvar a Deus, aos bons espíritos, a assistência espiritual que nós recebemos, dos nossos mentores, dos nossos entes queridos que já têm essa condição, muitas das vezes, de nos ajudar e tudo. Então, isso daí é o louvar, né? Agradecer a Deus pela presença de todos esses companheiros maravilhosos à nossa volta. Depois vem a fase pior, né? Que é o pedir. E aí é que mora o grande problema, porque nós deitamos para fazer as nossas orações, começamos a pedir, dormimos e não agradecemos. É muito comum isso, porque pedimos tanto, sem necessidade às vezes, sem necessidade. Eu acho que pedir, né, nós deveríamos somente pedir o seguinte, aos bons espíritos que nos ajudem na perseverança do bem, que nos ajudem na perseverança de continuar no bom caminho, que nos ajudem na perseverança de poder continuar trabalhando no bem. Isso sim é que é o mais importante, pedir essa perseverança, nessa força, nessa coragem para nós lutarmos contra os desafios que aparecem para todos nós. E não ficarmos nessa coisa horrível de pedindo, melhora isso, faz aquilo, faz não sei mais o quê. Isso não leva a absolutamente nada. Né? O importante é exatamente nós podermos pedir sim, tá? Para que nós sejamos fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Então, vamos fazer isso, né? Vamos higienizar a nossa mente, tá? Para o quê? Para que nós possamos, através da oração, nos colocarmos à disposição dos bons espíritos, para termos uma boa noite de sono, para termos uma boa noite proveitosa de aprendizado, de melhoria, de progresso, de conquistas nossas. Né? Isso é que é importante. A outra oração é aquela oração prevendo próxima à morte. Né? E nem sempre isso, às vezes, é muito fácil, né, de nós prevermos. Mas se já estamos, às vezes, com uma doença prolongada, sentindo que as forças estão se exaurindo e tudo, né, então é porque está chegando o término da nossa existência corporal. Está chegando o fim da nossa energia, né? O nosso tanque de combustível está praticamente zerando. Né? Então,
vamos partir. E, mais ainda, eu acho até que nós deveríamos fazer esse exercício periodicamente. Por quê? Porque é uma forma de nos desprendermos das coisas materiais. É uma forma de nós nos libertarmos das nossas preocupações. Não estou dizendo com isso que nós vamos deixá-las de lado, essas preocupações, né? Porque elas fazem parte do nosso dia a dia. São elas que nos induzem ao progresso, ao desenvolvimento da inteligência, né? À procura de soluções para isso ou para aquilo. Então, é importante tudo o que acontece à nossa volta, nós sabemos tirar proveito, tirarmos até das coisas ruins ou difíceis o lado proveitoso, o lado bom de cada uma dessas coisas, porque tudo sempre tem um lado bom. É que nós não costumamos olhar para isso. Nós sempre nos desesperamos, nos angustiamos e tudo mais, e não olhamos o quanto o lado positivo que existe por trás daquilo dali. Só a título de entendimento disso, eu já citei esse exemplo mais de uma vez, né, certa feita eu estava de frente para uma caixa do supermercado e ela já estava num nível de irritação assim verdadeiramente absurdo, tá? Embora não explodisse, mas dava para se perceber nela isso, porque duas senhoras resolveram atravancar o trabalho dela. Duas senhoras já de bastante idade, que deveríamos até relevar pelo que elas estavam fazendo. E essa menina estava, ela, vamos dizer assim, quase que apoplética, né? Então a gente via que a qualquer momento, se encostasse o dedo, ia ser uma descarga elétrica violentíssima ali, né? E ela, cada vez mais furiosa com as duas senhorinhas lá, tá? Que não abandonavam o que elas estavam fazendo ali, tá? E com isso ocupavam aquele espaço. E elas só podem passar as mercadorias do próximo cliente depois que não existe mais nada do cliente anterior ali em cima, né? Daquela bancada. E aí, então, nesse momento eu pensei, meu Deus, como é que a gente pode ajudar essa moça? Foi quando ela pegou, põe um copo e virou-se para a menina que empacota, né? Pediu-se assim, pega uma água ali para mim. Tá? E a menina foi lá, apanhou a água, deu a água e ela bebeu. Tá? E eu já pensando aqui, tomara que os bons espíritos estejam fluidificando essa água aí para pacificar essa menina, porque senão tudo história do pior lado, né? E aí, então, quando ela acabou de beber a água, eu virei para ela e disse assim, minha filha, olha só, procure tirar das coisas ruins o lado bom. Essas senhoras estão atrapalhando você? Estão, tá? Estão perturbando um bocado de tempo. Mas olha só, se elas não tivessem aí lhe atrapalhando, você teria tido condições de beber o seu copo d'água tranquilamente? Olha o tamanho da fila. Olha a quantidade de volumes que existem em todos os carrinhos aqui atrás. Você teria tempo para isso? Tá? Ela parou, olhou para mim, não sei qual foi o significado do olhar dela, né? Porque foi algo inesperado eu falar isso. Mas eu sei que ela, de rubra, ela foi clareando, clareando, clareando. A gente via que ela foi se recuperando ali e continuou a tarefa dela. Então é isso que eu digo, aprender a tirar do lado ruim o lado bom, né? Então, voltemos lá ao nosso estudo. Kardec diz assim, a fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros, favorecem e aceleram o desligamento do espírito por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo. Tanto que, frequentemente, a vida corpórea ainda se não extinguiu de todo,
e a alma impaciente já o solvou para a imensidade. Ao contrário, no homem que concentra nas coisas materiais todos os seus cuidados, aqueles laços são mais tenazes. Penosa e dolorosa é a separação e cheio de perturbação e ansiedade, o despertar no além-túmulo. Então, nós vemos aqui Kardec nos mostrando uma coisa muito interessante, né? Nós estamos aí, estudando a doutrina espírita, aprendendo o quê? A melhorar a nossa maneira de ser, de falar, de proceder, né? e tudo mais. Então, para quê? Porque isso não parece, mas vai fazendo com que você lentamente vá se desprendendo, tá, da matéria, vá se desprendendo dos bens materiais. Aquilo que era muito importante para você antes já passa a não ser tão importante. Os problemas familiares passam a ser problemas que você pode olhar como um reflexo do passado, uma oportunidade de trabalho, tá? Tantas outras coisas mais. Então, o que nós temos que fazer é isso, como ele diz aqui. Quanto mais olhamos para o futuro, nós sabemos que nós vamos desencarnar, né? Mais cedo ou mais tarde, nós vamos desencarnar. Porque nascer, você pode nascer ou não. Mas desencarnar, você certamente vai desencarnar um dia. Então, já que nós temos essa, é a única certeza que nós temos na nossa vida, é exatamente isso, por que não nos prepararmos lentamente para esse futuro? Por que não nos prepararmos? Ele aqui fala na oração, é uma oração muito longa, que nós nem vamos ler aqui. Eu peço a todos que depois leiam essa oração aí com cuidado. É o item 40 e 41, essa prevendo a morte próxima, né? Mas por que então não nos prepararmos para isso? Tá? Não sabemos quando a morte vai chegar. Sabemos. Pode ser hoje, amanhã, depois, né? Um imprevisto, né? Um acidente de trabalho, né? Agora mesmo, semana passada, nós tivemos isso. Uma sobrinha nossa, tá? 40 anos de idade, tá? 3 filhos, tá? Vivendo bem, calma, tranquila, não sei o quê, estava em pleno supermercado quando desmaiou. Desmaiou, corre daqui, corre dali, tá? Levaram, veio parar aqui no Souza Aguiar, constatou-se o quê? Um aneurisma cerebral, tá? Em que houve um derrame profundo e 4 dias depois ela já apresentava morte cerebral. Olha só, ela esperava desencarnar assim, tão cedo, de 4 irmãos, a caçula, né? A mais nova de todos. Esperava acontecer isso? Não. Então, nós não sabemos quando vai ser a nossa hora, mas sabemos sim que nós podemos nos preparar para essa hora. Nós podemos nos preparar para tudo isso. Então, o que nós devemos fazer? Primeiro, né? Mudar os nossos pensamentos. Segundo, estudarmos. Vamos ler, vamos estudar a doutrina espírita, vamos modificar o nosso modo de ser e de viver. Não estou chamando todo mundo aqui para virar fanático, carola da doutrina espírita, não. Tá? Nós temos que viver em sociedade, temos que ver o que acontece, temos que ver o noticiário, ler jornal e tudo. O que nós não podemos é transformar aquilo dali na informação mais preciosa para nós. Não. Paulo já dizia, examinai tudo, retende o bem. Tá? E é isso que nós temos que fazer. Vamos procurar achar as coisas boas, vamos ver os bons exemplos que estão sendo dados aí, né? Vamos agradecer a Deus por esses espíritos já evoluídos que estão aí promovendo, né, uma série de campanhas, mesmo com todas as dificuldades. Nós estamos vendo que é muito mais fácil, tá? Aquele companheiro
lá que vive numa comunidade, tudo, promover um bem-estar social, promover uma campanha de doações, de mantimentos, disso, daquilo e tudo mais, vamos ver isso, tá? Vamos olhar, isso são espíritos que já têm um nível evolutivo. Vamos agradecer pela presença deles, mas vamos tentar, de alguma forma, imitá-los. Se não conseguirmos imitá-los, porque não temos condições para tal, vamos, pelo menos, contribuir com aquilo que eles estão fazendo. Tá? É a nossa contribuição material. Mas não podemos esquecer que hoje o mundo necessita, talvez, muito mais da contribuição moral. E essa contribuição moral só virá, primeiro, pelo nosso comportamento, pela nossa exemplificação no mundo lá fora. Porque Emmanuel nos diz, a melhor coisa que nós podemos fazer pela doutrina espírita é divulgá-la. Tá? Só que todo mundo esquece da segunda frase que ele fala. Tá? E a melhor maneira de divulgá-la é exemplificando. Ou seja, vamos exemplificar aquilo tudo que está ali. Vamos sorrir, vamos tirar do dicionário de volta, botar para circular aquela quantidade enorme de palavras que desapareceram do nosso linguajar do dia a dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, me desculpe, com licença, vá com Deus. Tá? São palavras simples. Tá? Obrigado. Né? Palavras simples. Tá? Vamos ceder a vez dentro de um mercado, na rua. Tá? Não importa que seja você sempre a ceder, mas faça isso. Faça a sua parte em tudo isso. Vamos prover o bem do nosso semelhante, jogando ali para o cantinho do meio-fio aquele vidro quebrado que está ali e que pode ocasionar o corte em alguém. Vamos apanhar dentro das lojas de departamento aquele cabidinho, principalmente aquele de roupa íntima, que junto daquele piso muito liso é um tombo na certa. Tá? Você pisar naquilo dali para deslizar é um tombo na certa. Nós temos aí as nossas calçadas de pedra portuguesa, né? Vamos lá, tem pedra solta, coloca lá num canto para que uma pessoa não pise ali e vá torcer o seu pé, vá levar um tombo, pode quebrar um colo de fêmur e tudo mais. Olha só, né? Quanto nós podemos fazer de trabalho no bem no nosso dia a dia. Vamos endireitar uma placa, tá? Vamos ajudar uma pessoa com mais idade a atravessar uma rua, vamos dar uma informação, se estiver dentro do nosso conhecimento. Olha quanta maneira de ser útil aos nossos semelhantes. Né? Então, o bom dia, principalmente, é muito importante. Vamos dar bom dia ao motorista do ônibus, vamos dar bom dia à caixa do mercado, tá? Vamos dar bom dia a qualquer um que nos atenda, que nos sirva. Vamos agradecer a eles por eles terem feito o trabalho deles. E embora, como uma vez eu agradeci um caixa de banco, né, ele ter autenticado as minhas contas, né, ele disse assim, não, o senhor não tem que me agradecer porque eu estou fazendo o meu trabalho. E eu falei, eu estou agradecendo exatamente por você ter executado o seu trabalho e executado bem. Tá? Então, por isso eu estou agradecendo a você a consideração que você teve comigo. Né? Ele ficou olhando assim para mim e tudo, e eu fui embora. Então, é isso que nós temos que fazer todos os dias, a toda hora. Essa é a nossa forma de nos desprendermos das coisas materiais. Sabe por quê? Porque quanto mais nós fazemos isso, mais nós vamos começar a nos preocupar com o nosso semelhante. E quando nós passamos a nos preocupar com o nosso semelhante, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Por quê? Porque eu deixo de lado o meu egoísmo. Eu começo a destruir dentro de mim o meu egoísmo, né? Ou seja, pensar em mim mesmo. Passo a pensar no meu semelhante. Então, essa é a melhor maneira de nos prevenirmos para a chegada
do nosso desencarne. Então, devemos fazer todas as noites também, lá na nossa oração antes de dormir, fazemos o agradecimento por mais um dia em que pudemos estar encarnados. Né? Vamos agradecer a espiritualidade amiga. Amanheceu o dia, vamos agradecer pela oportunidade de mais um dia que acordamos encarnados. Tá? Para quê? Para podermos trabalhar, para podermos fazer o bem aos nossos semelhantes. Então, essas duas orações são muito importantes, né, para que nós modifiquemos o nosso comportamento. Leiam depois, lá no capítulo 28, principalmente essa, né, prevendo a morte próxima, onde Kardec nos mostra quase que um meia-culpa, vamos dizer assim, né? Ele pedindo tudo aquilo de errado que nós fazemos, tá? Ele pedindo que os bons espíritos os ajudem a consertar, a melhorar, a aprimorar antes do nosso desencarne. Então, esse é o nosso estudo de hoje. Que Jesus nos ilumine, guarde, guie e abençoe, e que, muito breve, possamos estar de novo juntos, né, continuando o nosso aprendizado da doutrina espírita. Muita paz a todos.